Nossa! Oh, meu amor, estava tendo outro pesadelo, hã? Querido. Alguém me bateu. Eu estou aqui com você. Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou reagir de novo a um vídeo que eu reagi há um tempo atrás, eu acho que já faz uns 2 anos, só que antigamente, nos velhos tempos, eu tinha uma dicção extremamente questionável, não que hoje seja uma maravilha, e eu decidi reagir a esse vídeo de novo, uma que a qualidade do vídeo anterior é muito ruim, e outra é porque eu esqueci de falar várias coisas naquela oportunidade, mas dessa vez vai ser diferente. Você vai ver essa senhora que é comediante, dando declarações duras a respeito da aparência dos outros, mais em específico dos caras que falam sobre a Red. Então isso significa que essa senhora se sinta um patamar acima desses caras que, além de não ser bonitos, dão péssimos conselhos pra rapaziada, e é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Será que essa senhora tem condições de ficar falando sobre a aparência dos outros, ou mais ou menos? E além disso, alguém pode pegar essas declarações dela e querer insinuar a mesma coisa, questionando dessa forma a beleza da senhora que tá falando que homem feio não pode dar opinião. E assim, pra falar a verdade, claro que eu não seria deselegante ao ponto de ficar falando da aparência dos outros aqui no canal. Eu não acho nenhuma dessas 3 senhoras que aparecem aí no vídeo feias, mas vamos ser sinceros, nenhuma das 3 também é a deusa da beleza absoluta, né? São normais, calma também. E eu só tô falando isso porque eu tenho lugar de fala. Eu sou feio e entendo perfeitamente sobre esse assunto. São feias de forma alguma, jamais. Inclusive, eu só não vou usar a expressão é dentro, porque seria desrespeitoso com essas senhoras, mas eu diria que ok, tamo aí. Mas é a deusa, você choraria no banho por uma dessas 3 aí? Aí tá de brincadeira. O cara do podcast que tem pelo na orelha, que fala de ensina como pegar mulher, como a mulher tem que ser, que tá super na moda. É, então. Então, como ele, é que ele é... Se ele pegaria... né? Ele fala... E aí o Rubinho pegou exatamente a mesma frase. E vocês já perceberam que são sempre os caras muito feios? Demais. Sempre. Uma foi a história, homem. São sempre os caras muito feios. Os mais Muito feios feio. sempre. Muito feio. Sempre. A regra é você ser feio, você se vestir mal, você ter uma batata quente na boca, porque eles nunca falam com uma com uma dicção boa. E ser feio. Pra falar Duplamente feio. o que pode pegar de mulher. Pra falar sobre como a mulher tem que ser, como que é a mulher ideal. Nunca são... Tipo, não, realmente, esse cara aí, ele, né, nossa, mó garanhão, mó bonita. Não, é um É um feio chato. chato, feio, e você fica tipo... Aí palavras duras dessa senhora, esculhambando a rapaziada que fala sobre relacionamento. E mais em específico sobre a Red. E eu acho que essa senhora tem um ponto. Realmente, você conhece algum produtor aí que fala sobre a Red ou de relacionamento em geral que o cara seja muito gato? Eu mesmo não conheço ninguém. Eu já vi o Coruja do Carvalho meio que insinuando que ele é muito gato, mas mesmo assim não quer colocar a cara nos vídeos. E resumidamente, essa senhora tem razão. Tá certa ela. Pelo menos nessa parte da beleza, eu concordo plenamente. Mas a dúvida que fica é a seguinte: e essa senhora, ela é bonita pra ficar falando dos outros desse jeito? E todo mundo sabe que eu evito ficar falando da aparência dos outros e tudo, mas pra mim ela não é feia. Eu daria uma chance pra essa senhora respeitosamente. Mas só lembrando que eu tô falando isso porque eu sou feio. Ou seja, a minha opinião não vale tanta coisa. Se for comparar essa senhora com uma bonita mesmo, de verdade, aí calma também, né? Não é disso que a gente tá falando. A gente tem que ser humilde e realista. Eu tô falando aqui que pra mim essa senhora aí é normal. Uma pessoa comum, do povo. Uma que se você sair agora na rua, você vê 10 igual. Mas a outra dúvida que eu tenho é a seguinte: pelo que eu entendi, ela tá dizendo aí que os caras que não são muito bonitos meio que não tem direito de ficar falando sobre relacionamento, resumidamente. Então, ou seja, uma pessoa feia igual eu, teoricamente, não teria nem que estar gravando esse vídeo pra começar. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto se essa senhora teve coragem de gravar vídeo primeiro falando justamente sobre isso, eu também tenho o direito de me defender. Eu sou feio, mas sou gente, né, senhores? E o que essa senhora tá falando é que eu nem deveria existir, quanto mais ficar falando sobre relacionamento quem eu penso que eu sou. E eu acho que isso não é justo. Eu tenho o direito de existir também, e se fosse um homem falando esse negócio aí que ela tá falando, seria um homem facilmente cancelável. Eu mesmo nunca ouvi um cara falar isso, que
certos tipos de senhoras não podem falar a opinião delas por causa da aparência? Tá de brincadeira? Se fosse assim, essa senhora teria que ficar quieta também. Mas tô brincando. Como eu falei, não acho essa senhora feia, mas calma também, né? Maneira um pouco. A pessoa tem que ter empatia. Como ela acha que um homem feio se sente ouvindo ela dar essas declarações duras? Eu já tô exigindo explicações pela segunda vez. Pelo que eu tô percebendo, essa madame defende a boa e velha censura para os caras que ela não considera bonito. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: somente os muito gatos vão ter direito a dar opinião, e tem outra, os caras muito gatos vão ter que falar somente opiniões que ela concorda, porque no fundo eu acho que é isso. Ela só tá falando da aparência dos caras aí da Red porque ela não suporta a Red, eu acho. Essa questão da aparência e tudo é só um bônus, é só um algo a mais. Mas como a beleza é subjetiva, eu não recomendo que ela faça esse tipo de julgamento, porque alguém pode fazer o mesmo contra ela ou contra qualquer outra pessoa. E além disso, a gente tem que pensar o seguinte: o que é feio e o que é bonito? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa feia porque nunca na minha vida nenhuma senhora, principalmente daquelas que eu tenho intenção de ficar, me acharam muito gatos, muito pelo contrário. Mas pode ter alguém em algum lugar do mundo que acha que, calma também, não tá tão ruim assim. Então isso significa que a beleza é subjetiva, mesmo a maioria das pessoas me achando feia, inclusive eu? Ou a partir de um certo número de pessoas não há dúvidas? Porque da mesma forma que a minha aparência pode não agradar a maioria das pessoas, o mesmo pode acontecer com essa senhora aí do vídeo, né, senhores? Com todo o respeito. E se essa pessoa, além de questionar a beleza dessa senhora, ainda sugerisse que ela não tem direito a dar opinião, será que ela ia achar gostosinho? É isso que eu quero saber. Porque é exatamente isso que ela fez com os caras o dia que ela deu essas declarações no podcast que nem existe mais. Tá vendo? Isso que deve ficar esculachando os caras. E além disso, outra obviedade que essa senhora não percebeu é que esse fato dos caras que falam sobre relacionamento, principalmente sobre a Red, falarem coisas negativas, é porque os poucos relacionamentos que os caras tiveram não foram muito bons, e se ele tivesse se relacionado com mais pessoas na sua vida, talvez ele teria coisas mais positivas a dizer, e na maioria das vezes o cara só não teve outros relacionamentos porque ele não é bonito. Então isso que explica o fenômeno de vários caras que nem são bonitos ficarem falando sobre relacionamento hoje em dia. E é sempre pra reclamar. Mas agora, saber se essa senhora tá em condições de ficar julgando a aparência dos caras de acordo com a opinião deles, eu acho que aí também já é demais. Eu sei que elas falaram isso num tom de brincadeira, nada de exaltações, tudo gostosinho, mas se fosse eu falando a mesma coisa delas, provavelmente as madames não iam gostar, né, senhores? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito às pessoas que aparecem no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochas Cateta Trolhas, comediante que supostamente tenta ficar fazendo graça falando da aparência dos caras, como se ela fosse a deusa da beleza absoluta e nada de julgamentos, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos santos, no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!